ontem, né, um dia anterior, a gente tenta deixar o carro o mais preparado possível para as corridas do domingo, deixando os últimos acertos justamente para o domingo, porque daí a gente vê a temperatura, vê se tem chance de chover, se não tem chance de chover. Foram feitos esses ajustes hoje de manhã e fomos para a primeira corrida. São mais ajustes finos de alinhamento, cambagem, suspensão, sabe? E certificar que o carro está tudo em ordem em termos de confiabilidade. Bom, nossa rotina do dia de corrida começa cedo, né? A gente prepara todos os carros, a gente prepara os pneus, tem a estratégia bem definida do que será usado na primeira corrida, o que será usado na segunda, prepara todo o cálculo de combustível, quanto que vai abastecer para cada corrida, que tem a diferença na duração das duas, né? Então tem uma diferença do combustível, a gente faz todo esse planejamento, alinha com a equipe, alinha também com os pilotos o que será feito e começamos a preparar os carros em termos de acerto também. Por a gente lidar com piloto profissional, né, cada piloto tem a sua forma de se concentrar. E nem sempre essa forma de se concentrar de cada um é ficando recluso. E ao mesmo tempo, tem uma série de interações com as pessoas, com convidados e patrocinadores. Por conhecer bem os pilotos, eu sei que eles estão acostumados com isso. A gente conversa com ele, relembrando alguns pontos do carro, relembrando os pontos que a gente analisa nos dados que ele pode melhorar, que ele pode ter um desempenho um pouco melhor. Pede para ele repassar a volta na mente mesmo, fechar os olhos, visualizar a volta e coloca ele dentro de uma bolha para que ele consiga se concentrar naquele momento e ter o melhor desempenho possível. Basicamente, do nosso lado, é deixar o piloto tranquilo que tudo aquilo que tinha que ser feito foi feito. É isso que o piloto quer saber. Ele quer entrar no carro e ter certeza de que aqueles ajustes foram feitos, foram verificados, coisas que podem ter acontecido no dia anterior. Sabe, o piloto precisa se sentir seguro. São duas coisas, né? A posição de largada é super importante. Quanto mais na frente você larga, mais chance você tem de continuar na frente. A largada é um momento em que é mais fácil você conseguir ganhar posições, mas ponto negativo disso é que também é um momento com mais risco. É uma largada parada, bem diferente do que a maioria dos pilotos hoje estão acostumados. Hoje você vê praticamente somente a TCR sul-americana largando parado. Todas as outras corridas são largadas em movimento. A largada parada é mais difícil, é mais tensa, é sempre o perigo de algum carro ficar parado e você não conseguir desviar. É que tá todos os carros muito perto, todos os carros tentando dividir a primeira curva, a segunda curva. Acaba correndo um risco maior, mas quando bem feito a gente consegue ter um ganho muito grande nesse ponto da corrida. Super importante você estar extremamente focado no farol, na hora que o farol apaga, você combinar os procedimentos, soltar a embreagem, você tem um botão de largada que te ajuda a acelerar, né, o suficiente para não patinar as rodas e ao mesmo tempo avançar. Então a largada eu diria que é um momento bem tenso, não só para a equipe que está do lado de fora, mas também para o piloto. Bom, na primeira corrida, um dos carros dos competidores teve um problema, ele não conseguiu largar, ficou parado no grid de largada. Então, por questões de segurança, a direção de prova colocou o safety car para que esse carro pudesse ser resgatado e trazido aos boxes. E, obviamente, a corrida não pode continuar porque você tem os carros chegando para completar uma volta e um carro parado. E aí o diretor de prova botou o safety car na pista, removeu o que tinha que remover e foi dada a largada. E em termos da nossa estratégia não nos afetou tanto, a gente conseguiu ter a primeira volta praticamente completa, ganhamos algumas posições com ambos os carros. Por ter sido na primeira volta, isso não impactou muito na corrida em si. Por quê? Porque os carros já estavam juntos do mesmo jeito. Se fosse no meio da corrida, onde os carros já estariam muito distantes um do outro, aí juntaria todo mundo, seria uma nova corrida. Mudou um pouco a questão de economia do combustível, que não gastou tanto quanto a gente esperava, mas de resto não afetou tanto assim. Logo depois já voltou a prova normal, então não teve tanto impacto. É sempre importante você pegar a informação da primeira corrida e usá-la de uma forma que você melhore o carro para a segunda.
teve uma mudança de ajuste, né? O carro se comporta de uma maneira um pouco diferente entre os treinos e a corrida. A gente aprendeu um pouco também com a primeira corrida. A gente pôde sim fazer alguns ajustes, não somente nós, mas todas as equipes estão ali colhendo informação do piloto, da telemetria, tentando fazer com que o carro melhore. Sentamos, analisamos dados, conversamos com os pilotos e tivemos um tempo hábil para conseguir fazer um pequeno ajuste para melhorar as condições para a segunda corrida. Os pilotos terminaram, né, numa posição intermediária na primeira corrida, apesar de terem ganho, né, algumas posições. Como equipe, a gente sempre quer que eles avancem muito mais. A gente dá as condições para que eles possam tentar fazer o melhor possível e eles entregaram um resultado muito bom, principalmente no início das corridas. Tanto os ajustes que a gente fez na parte técnica, com o aprendizado, com a experiência que a gente teve do final de semana, quanto pelo desempenho deles em si. O nosso objetivo para aquela primeira corrida, falando do Thiago, era terminar entre os 15 primeiros, levando em conta que tinham 12 carros do Mundial. Ele terminou em 18º, a gente ficou relativamente próximo do nosso objetivo. E o fato dele ter avançado é um conjunto, é ele ter se saído muito bem nas relargadas, na largada, ter aproveitado uma ou outra oportunidade que apareceu, não ter se envolvido em acidentes e ao mesmo tempo o carro se mostrou um carro confiável para que ele pudesse executar tudo isso. Meia dúzia de minutos para fechar a box. 6 minutos. Na segunda corrida, o Thiago novamente fez uma boa largada, conseguiu se livrar ali dos incidentes, né, que eventualmente acontecem na primeira volta. Se eu não me engano, estava ali na 13ª posição já. A gente vinha ali em recuperação e acaba que em recuperação você tem que tomar uns riscos, né? Até demais, mas é normal, é coisa de recuperação de corrida, sempre vai ser assim. Mas fizemos uma excelente largada, a gente estava ali já entre os 12, né? Entre os 12 ou 13, o que era bom, né? Tendo o fato em condições que a gente estava com bastante dificuldade para acertar o carro o fim de semana todo. O Thiago teve uma largada bastante agressiva, tentando ganhar várias posições. Chegou a ganhar 7 posições no momento que ele teve um incidente com outro piloto. E ali acabei tendo a infelicidade em 2 toques, né? Um na primeira curva ali que houve um acidente na minha frente, o piloto da frente acabou freando e eu não tive tempo necessário para frear e acabei batendo atrás. Isso fez com que afundasse o capô do carro, né? E aí no S do Senna, 3 carros na frente deles meio que se enroscaram, diminuindo muito a velocidade num ponto da pista onde não se diminui. E o Thiago acabou não tendo como evitar um choque frontal. E depois o segundo toque que fomos disputar o laranjinha ali, não sei exatamente o que aconteceu, mas foi um toque que literalmente acabou quebrando minha roda esquerda e me fez obrigado a abandonar. Acabou defendendo a posição de uma maneira agressiva, ocasionou um toque ali junto com outro competidor. Infelizmente os danos que a gente teve no nosso carro obrigaram ele a parar, porque não tinha tempo nem para arrumar e não tinha como continuar daquela maneira. Apesar de ter sido uma excelente largada e a gente já estava ali entre os 12, tivemos esse azar. Mas é isso, a gente ainda tem mais, acredito, 5, 6 corridas aí para a gente tentar recuperar e trazer bons resultados. Quando acontecem esses acidentes, normalmente a gente não arruma na pista. É uma situação onde a gente só arruma se for o caso de uma necessidade para colocar o carro no caminhão. A primeira parte é fazer uma avaliação, é esperar o carro voltar, avaliar o que tem que ser feito, o que estragou e ver se a gente tem as peças disponíveis aqui. Dependendo do tamanho do reparo, se é algo que não leva tanto tempo, a gente faz na pista mesmo. Caso contrário, faz só o necessário para que o carro consiga subir na carreta, levamos para a oficina e arrumamos lá. Essa corrida específica tem um detalhe importante, os carros saem hoje para a Argentina. Então a gente está tentando não arrumar 100% o carro, mas deixar ele mais ou menos em ordem para quando nós chegarmos, não na Argentina, no Uruguai, o carro vai para a Argentina e depois para o Uruguai, a gente terminar de fazer os reparos. Bom, a partir de agora, todas as etapas são fora do Brasil, os carros vão ficar fora da oficina todo esse tempo, a gente vai ter uma equipe parceira aí para
para fazer essa manutenção entre as etapas. É entender o que deu certo, o que deu errado, esse é o trabalho. Voltar para a oficina, no caso agora a gente não está voltando para a oficina, a gente está indo em direção a El Pinar, no Uruguai, onde acontece daqui a 15 dias a próxima etapa, ou seja, se vocês imaginarem, 15 dias ter que viajar tudo para o Uruguai, ter que arrumar o carro, não tem tanto tempo assim. Então é entender o que não funcionou, tanto da parte da equipe quanto da parte dos pilotos, e partir para a próxima, seguir em frente. A gente espera que consiga aprender cada vez mais, ter uma experiência cada vez maior com o carro, entender as reações dele, entender o comportamento dele, seja em treino, classificação ou corrida, e com isso conseguir chegar cada vez mais perto da vitória. Nesse final de semana não deu tudo tão certo como nós gostaríamos. Corrida é um esporte extremamente difícil, muitas vezes frustrante, mas também se fosse fácil não teria muita graça. Todo mundo que está aqui é muito competitivo, é uma categoria bastante profissional, com muitos pilotos bons e equipes boas, e isso só transforma o desafio, né, num desafio ainda maior. E é por isso também um dos motivos que eu estou aqui como equipe. Quero estar num ambiente profissional, onde a gente possa se medir com os melhores. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo e continue acompanhando os canais da Fras-le.